Olá! Hoje a gente vai falar de um outro tipo de renda fixa, que são as debêntures. Vamos lá. Primeiro, o que é uma debênture? Vamos lá, vou começar com um exemplo. Uma empresa, ela quer construir uma ponte. Para ela fazer a construção dessa ponte, ela precisa de dinheiro. Ela pode ir para o banco e pedir um dinheiro emprestado. Nesse caso, o banco que vai falar, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você vai me pagar no final um valor X. Ou ela pode ir para o mercado e ofertar para os investidores, e nesse caso, ela define a remuneração e o prazo que ela vai pagar o investidor por pegar o dinheiro emprestado deles. Então, nada mais é, quando o investidor investe em uma debênture, nada mais é do que ele está emprestando o dinheiro dele para uma empresa e recebe juros em troca desse empréstimo. Um ponto importante das debêntures e por que geralmente elas pagam mais do que os títulos do Tesouro ou os próprios CDBs de bancos. Elas não têm cobertura do fundo garantidor de crédito. Então, é sempre importante o investidor conhecer o tipo de investimento antes de investir. E como funciona a remuneração das debêntures? Elas podem ter três tipos de remuneração: pré-fixada, pós-fixada e atrelada à inflação. A pré-fixada é aquele título que a gente sabe exatamente quanto o investidor vai receber até se ele esperar o vencimento. Pós-fixado, ele vai render conforme taxa de juros, é um percentual do CDI. E já atrelada à inflação é aquela debênture que vai render IPCA mais uma taxa. Lembrando que IPCA é o índice de inflação. Então, ela vai render no ano, por exemplo, se a inflação nos 12 meses foi de 10% e a taxa contratada é de 4%, ela vai render 10 mais 4, o equivalente a 14% naquele determinado ano, tá? Lembrando que pós-fixado e atrelado à inflação, a remuneração vai variar. Pós-fixada conforme CDI e inflação conforme o IPCA. E é a empresa quem define a remuneração, como eu já havia comentado anteriormente. Existem alguns tipos de debêntures. Vamos lá para os principais. As debêntures simples. A maior diferença entre as debêntures simples é que o investidor não pode converter assim, o título dele em ações da própria companhia. Já as conversíveis, o investidor tem a possibilidade de converter aquele título dele em ações daquela companhia que ele pegou uma debênture. Já as permutáveis, o investidor pode não só converter em ações, mas em ações de outras companhias que não seja aquela própria emissora. E tem também as incentivadas. As incentivadas têm uma vantagem adicional, ou seja, elas geralmente financiam projetos de infraestrutura. Então, o governo isenta os investidores de imposto de renda. Sempre importante lembrar, a única debênture que é isenta de imposto de renda são as debêntures incentivadas. Então, ela sempre vai ter esse incentivado aqui no final. É muito importante ficar atento quanto a esse ponto. Vamos lá. Quais as principais vantagens e desvantagens do investimento em debêntures? A principal vantagem é que, como já comentei, o rendimento delas geralmente é acima da média da renda fixa, mas, em contrapartida, ela tem risco maior. E a principal desvantagem dela é exatamente o risco, tá? Elas não são cobertas pelo FGC e elas podem, inclusive, ter risco de crédito, que é o principal risco que uma debênture pode ter, tá? O risco de crédito está relacionado ao risco do próprio negócio da empresa, o risco de inadimplência, ou seja, dela não pagar ao investidor e o investidor perder aquele dinheiro que ele colocou, emprestou para a empresa esperando ser pago, não só pelo que ele colocou, mas uma remuneração em cima do valor que ele colocou. Tá? Agora, o que eu trouxe aqui foi uma tabela de exemplo de lista de debênture que o investidor pode investir. Então, vamos lá, tem alguns conceitos importantes aqui. Um exemplo é, essas debêntures, a remuneração delas está atrelada a IPCA. Então, vamos primeiro para a parte de
remuneração. Ela está pagando IPCA mais uma taxa. Então, essa debênture aqui da primeira linha vai pagar IPCA mais 6,55 e assim por diante. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Então, é importante entender qual é a taxa. Ela vai remunerar o investidor em IPCA mais 6,55. Então, vai ser a variação da inflação, que é o IPCA, mais essa taxa. Outro ponto importante aqui. Juros. Qual é a forma que ela paga o investidor? Ela vai pagar o investidor em juros semestral, ou seja, o rendimento que tiver do investimento, ele vai ser pago semestralmente para aquele investidor, tá? Um outro ponto importante é a emissão. Então, essa debênture foi emitida em 15 de dezembro de 2021 e o vencimento dela é em 15 de janeiro de 2031. Paula, nesse meio tempo, se eu quiser vender, eu posso? A gente precisa avaliar dois fatores. Você pode vender no mercado secundário, mas podem ter duas desvantagens. Quais são elas? A primeira, você pode vender por um preço abaixo do que a sua debênture vale, porque vai seguir a marcação a mercado, ou seja, o seu título, vendendo antes do vencimento, ele vai render conforme estiver o mercado naquele momento. Qual a segunda desvantagem? Pode ter risco de liquidez, ou seja, você pode querer vender sua debênture no mercado secundário, mas não pode ter comprador. E aí, nesse caso, você não vai conseguir vender sua debênture antes do vencimento, tá bom? E um terceiro ponto importante para avaliar é o rating. O que significa rating? Bom, lembra que eu já comentei que as debêntures não têm a garantia do FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, como o investidor avalia qual o risco da empresa? Através dos ratings. Então, geralmente, as empresas com o maior rating, ou seja, o maior AAA, elas são consideradas melhores pagadoras, ou seja, o risco de crédito, o risco de inadimplência dela é menor, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. O intuito aqui dessas mini aulas é ser bem rapidinho mesmo e pegar o conceito principal de forma simples e prática. Me coloca aqui nos comentários o que vocês querem saber mais sobre investimento, finanças, que eu vou continuar fazendo esses vídeos por aqui. E quem gostou, se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar bastante. Um beijão. Tchau, tchau.